Jean Grey! Jean Grey é uma das figuras mais poderosas ligadas aos X-Men. Ela é uma das fundadoras da equipe, uma mutante nível ômega e talvez é um nível a mais, e a hospedeira e também criadora mais conhecida da Força Fênix. Desde o começo, suas habilidades a destacaram de quase todos os mutantes e, com o tempo, sua conexão com o poder cósmico a colocou em um patamar totalmente diferente. Jean começou sua vida como uma jovem mutante com uma mente muito mais forte do que ela conseguia controlar ali com segurança. Ela tinha telepatia e telecinese em um nível altíssimo, o que permitia ler pensamentos, projetar sua consciência, influenciar outras pessoas e mover a matéria com a mente. Seu potencial era tão gigante que barreiras de proteção foram colocadas em seus poderes para evitar que ela perdesse o controle. Mesmo com esses limites, ela provou ser uma das integrantes mais capazes, agindo sob o nome de Garota Marvel. Enquanto aprendia a dominar suas habilidades, seu destino mudou quando a Força Fênix entrou em sua vida. Essa entidade cósmica se uniu a Jean em um momento crítico, formando uma conexão que definiria seu futuro. Mais tarde, durante uma missão no espaço, ela se sacrificou para salvar sua equipe e renasceu como Fênix. Nesse estado, sua telepatia e telecinese ultrapassaram os limites do planeta. Ela ganhou a habilidade de manipular a matéria e a energia nos seus níveis mais fundamentais, e também sobreviver no espaço sem ajuda e se mover livremente por distâncias cósmicas imensas. A Fênix se manifestava através dela como um fogo psíquico ardente, capaz de curar, destruir ou remodelar tudo o que tocava. A Força Fênix elevou Jean de uma mutante poderosa para um ser capaz de alterar a realidade em escala universal. Poucas entidades poderiam desafiá-la nesse nível, já que ela conseguiria influenciar a vida, a morte e a própria energia. Mas esse poder tem um preço. Durante a saga da Fênix Negra, a Fênix aumentou as emoções e os instintos da Jean a um extremo perigoso. Ela perdeu o controle e se tornou a Fênix Negra, uma força movida por desejos e instintos sem limites, em vez ali da razão. Enquanto ela estava nesse estado, ela chegou a destruir um sistema estelar inteiro cheio de habitantes, porque ela começou a se alimentar da energia daquela estrela. Quando Jean percebeu totalmente a ameaça que representava para a existência, ela escolheu se sacrificar para evitar mais destruição. Esse ato marcou a história dela como uma mistura de poder imenso e uma tragédia profunda. Isso também estabeleceu a Fênix tanto como um símbolo de renascimento, quanto como um aviso sobre os perigos de um poder sem limites e sem equilíbrio. Mesmo sem a Força Fênix, Jean continua sendo uma das telepatas e telecinéticas mais fortes que já existiram. Com a Fênix, suas habilidades chegam a uma escala cósmica que poucos personagens conseguem alcançar. Sua ligação com a Fênix também moldou a história da entidade e influenciou outros que se conectaram a esse poder, incluindo aqueles que herdariam partes do seu legado. Além de suas habilidades brutas, Jean é definida por sua empatia, seu autocontrole e seu senso de responsabilidade. Ela sempre se esforça para usar seu poder para proteger os outros, mesmo quando esse poder ameaça consumi-la. Seus relacionamentos, especialmente com o Scott Summers, têm um papel central na vida dela e na parte emocional dos X-Men. A jornada da Jean Grey de uma mutante talentosa, mas vulnerável, até a personificação de uma força cósmica, faz dela uma das personagens femininas mais poderosas da Marvel. Feiticeira Escarlate! A Feiticeira Escarlate é um dos seres mais poderosos da Marvel, com habilidades que cresceram muito além de seus limites originais. Ela começou como uma mutante cujo poder se manifestava através de pequenos feitiços, mudanças sutis na sorte que causavam desastres improváveis para os seus inimigos. No começo, esses efeitos pareciam pequenos e imprevisíveis, mas já davam pistas de algo muito maior escondido ali. Conforme as habilidades da Wanda foram se desenvolvendo, ficou claro que seu poder não se limitava apenas à sorte. Ela aprendeu a usar a magia do caos, uma forma de magia bruta e instável ligada diretamente à estrutura da própria realidade. Essa transformação moldou totalmente a natureza de suas habilidades. Em vez de apenas influenciar resultados, ela ganhou a capacidade de reescrever eventos, alterar as leis da física e dobrar a existência à sua vontade. Sua magia não dependia mais de probabilidade, mas de manipulação direta da realidade. Através de anos de estudo e prática, Wanda também se tornou uma feiticeira extremamente habilidosa. Seu conhecimento sobre feitiço, rituais e forças místicas permitiu que ela controlasse a magia do caos com cada vez mais precisão, embora nunca sem riscos. Ao contrário de muitos que usam magia, o poder dela não vem apenas de técnicas aprendidas ou até mesmo fontes externas. É algo muito pessoal, ligado às suas emoções e também ao seu estado mental, o que a torna incrivelmente forte, mas perigosamente instável. A verdadeira escala do seu poder ficou clara durante os eventos da saga Dinastia M. Nessa crise que alterou a realidade,
Wanda reescreveu o mundo inteiro, criando uma nova versão da existência moldada pelos seus desejos do subconsciente. Quando essa realidade alterada entrou em colapso, ela liberou outra onda de poder que removeu o gene mutante da maior parte da população mundial. Esse único ato transformou a vida em todo o planeta e mudou para sempre o equilíbrio de poder. A Feiticeira Escarlate também já demonstrou a habilidade de afetar seres e forças muito além das ameaças comuns. Sua magia do caos já desativou inteligências artificiais, derrotou oponentes poderosos e até causou dor e resistência a hospedeiros de forças cósmicas. Esses momentos mostram que as habilidades dela não estão presas à Terra ou também limitadas à magia comum. O que destaca a Wanda é o alcance e a profundidade de sua influência. Ela pode alterar matéria, energia, mentes e linhas do tempo, muitas vezes em uma escala gigantesca. Seu poder mistura uma habilidade natural com força mística, tornando ela imprevisível até mesmo entre os feiticeiros mais experientes. Equipes inteiras, populações e sistemas de magia já foram desestabilizados ou transformados por causa das ações dela. A história da Feiticeira Escarlate está muito ligada ao peso emocional das suas habilidades. Seu poder responde diretamente ao que ela sente por dentro, transformando luto, medo ou perda em uma força capaz de alterar a realidade. Tempestade! Ororo Monroe, conhecida como Tempestade, é uma das mutantes mais poderosas que existe e uma figura central nos X-Men. A vida dela foi marcada desde cedo pela perda e pela sobrevivência, experiências que construíram a sua resistência e o seu senso de responsabilidade. Quando suas habilidades mutantes apareceram, isso revelou que ela era alguém extraordinária. Ela acabou entrando para os X-Men, onde se tornou não apenas uma das integrantes mais fortes, mas também uma das líderes mais confiáveis. O poder da Tempestade se baseia no controle total sobre o clima, mas essa descrição mal consegue mostrar o verdadeiro tamanho da força dela. Ela não chama apenas chuva ou raios, ela pode influenciar a temperatura, a pressão do ar, a umidade, os ventos e a energia eletromagnética. Isso permite que ela molde as condições do clima com muita precisão ou com uma força devastadora. Esse nível de controle coloca a Tempestade entre os raros mutantes de nível ômega, que são indivíduos com poderes sem nenhum limite conhecido em sua área. Através do seu comando sobre a atmosfera, ela pode criar uma chuva suave ou soltar furacões gigantes, nevascas, tornados e tempestades de raios. Ela consegue acalmar um clima violento com a mesma facilidade que consegue criar, devolvendo o equilíbrio a lugares que estavam em caos absoluto. Manipulando as correntes de vento, ela consegue se levantar no ar e voar em velocidades e alturas extremas, se movendo livremente sem nenhuma ajuda. Antes de entrar para os X-Men, a Tempestade era adorada como uma deusa pelas pessoas que viam a sua capacidade de acabar com as secas e trazer a chuva que dava vida à Terra. Esse respeito a acompanhou por toda a vida, mostrando como seus poderes estão ligados à própria natureza. Mais tarde, o seu papel como Rainha de Wakanda mostrou ainda mais a sua importância além dos mutantes, colocando ela no centro da influência política e global, além também do seu poder bruto. Apesar de suas habilidades imensas, a Tempestade é igualmente conhecida por sua disciplina e liderança. Ela já liderou os X-Men em alguns dos seus conflitos mais perigosos, usando estratégia e autocontrole junto com a sua força esmagadora. Na batalha, seus poderes se adaptam muito bem, permitindo que ela ataque, defenda, controle o ambiente ou proteja os outros, dependendo da situação. A Tempestade está entre as personagens femininas mais poderosas da Marvel. Isso acontece porque as suas habilidades funcionam em uma escala planetária e estão ligadas diretamente às forças que mantêm a vida. Capitã Marvel! Carol Danvers, conhecida como Capitã Marvel, é uma das heroínas mais poderosas que atuam no nível cósmico. Ela começou sua vida como uma piloto muito bem treinada e oficial de segurança, antes que o encontro com a tecnologia alienígena mudasse a sua vida para sempre. Durante o conflito, sua biologia foi reescrita, misturando seu DNA humano com a energia genética da raça Kree. Essa transformação deu a ela habilidades muito além do que qualquer corpo normal conseguiria suportar, colocando a Capitã entre as defensoras mais fortes do universo. Essa mistura garantiu a Carol um imenso poder físico. Sua força, velocidade, resistência e capacidade de recuperação superam a maioria dos seres com superpoderes. Isso permite que ela sobreviva a combate direto contra armas avançadas e suporte condições extremas. Ela consegue agir livremente no vácuo do espaço, viajar em velocidades incríveis e enfrentar ameaças que derrotariam equipes inteiras. Uma das habilidades mais perigosas da Capitã Marvel é o seu controle sobre a energia. Ela consegue absorver várias formas de poder,
incluindo radiação e forças cósmicas, e transforma isso em força bruta ou em rajada de fótons devastadoras. Ataques que normalmente enfraqueceriam outras pessoas podem deixá-la ainda mais forte, permitindo que ela use o poder do inimigo contra ele mesmo. Essa habilidade faz com que seja muito difícil derrotá-la em batalhas longas. No seu nível máximo, a Carol pode entrar em um estado conhecido como binária. Nessa forma, ela canaliza uma energia estelar imensa, aumentando drasticamente todas as partes do seu corpo. Sua força e resistência sobem para níveis extremos, e a energia que ela libera chega a uma escala parecida com grandes fenômenos do espaço. Embora ela não fique nesse estado o tempo todo, só de ter essa capacidade, ela já se coloca no nível mais alto dos seres cósmicos. O que faz a Carol Danvers se destacar não é apenas o tamanho de suas habilidades, mas o quanto elas se adaptam. Ela mistura força bruta com treinamento de combate, pensamento estratégico e muita experiência lutando tanto no chão quanto em guerras no espaço. Mulher Invisível! Susan Storm Richards, conhecida como a Mulher Invisível, é uma das heroínas mais poderosas da Marvel e uma das fundadoras do Quarteto Fantástico. Após ser exposta à radiação cósmica durante uma missão no espaço, ela ganhou a habilidade de manipular a luz e a energia. Embora tenha começado como uma jovem heroína conhecida como Garota Invisível, com o tempo, ela evoluiu para uma força capaz de fazer coisas que se igualam aos seres mais fortes do universo. Seus poderes são discretos, mas extremamente versáteis, fazendo dela uma verdadeira potência estratégica. A habilidade principal da Sue é a invisibilidade, que permite que ela dobre a luz ao redor de si mesma, de outras pessoas ou de objetos, deixando todos completamente invisíveis, até mesmo para os sensores avançados. Mas o que realmente define a sua força é o seu domínio sobre os campos de força. Ela consegue criar cúpulas de proteção para bloquear impactos gigantes ou também rajadas de energia, criar plataformas para flutuar ou mover pessoas, criar armas com espinhos ou lâminas e até mesmo fazer campos em tamanho microscópico dentro do corpo de um inimigo para derrubá-lo. Ela pode controlar vários campos ao mesmo tempo, o que dá a ela uma flexibilidade sem igual na batalha. Seus campos de força também funcionam como escudos mentais, bloqueando ataques telepáticos de mutantes poderosos. Sue já usou seus campos de força para resistir a ataques do Galactus, aguentando firme tempo suficiente para que sua equipe derrotasse o Devorador de Mundos. A Mulher Invisível pode não soltar fogo cósmico ou usar magia que altere a realidade, mas a sua invisibilidade e o seu domínio dos campos de força fazem dela uma das personagens femininas mais estratégicas e poderosas da Marvel. Ela já protegeu a Terra de ameaças espaciais, superou quase todos os inimigos que enfrentou e redefiniu o que significa ser forte. Emma Frost! Emma Frost, também conhecida como a Rainha Branca, é uma das mutantes femininas mais poderosas da Marvel. Ela começou como uma vilã telepata e líder do Clube do Inferno, mas com o tempo se tornou uma heroína e mentora para mutantes mais jovens. Conhecida por sua inteligência, mente estratégica e versatilidade, ela se destaca tanto como uma força mental incrível quanto uma lutadora muito forte fisicamente. Sua habilidade principal é a telepatia de nível ômega, o que a coloca entre os telepatas mais fortes de todo o universo. Ela consegue ler e transmitir pensamentos por áreas gigantescas, controlar ou manipular mentes, criar ilusões, causar dor ou desmaios, fazer cirurgias psíquicas com muita precisão e até projetar sua consciência no plano astral. Esses poderes fazem dela não apenas uma oponente perigosa, mas também uma mestre na estratégia, capaz de mudar o rumo das batalhas antes mesmo que um soco seja dado. Além da telepatia, a Emma possui uma mutação secundária, a habilidade de se transformar em diamante orgânico. Dessa forma, ela fica quase invulnerável, ganhando força sobre-humana, resistência extrema, energia sem limites e imunidade à maioria dos ataques mentais. Enquanto está na forma de diamante, ela não consegue usar sua telepatia, mas essa troca dá a ela um corpo capaz de suportar impactos gigantes, rajadas intensas de energia e até mesmo o vácuo do espaço, fazendo dela uma lutadora de linha de frente muito difícil de derrubar. Essa versatilidade da Emma vai ainda mais longe, uma vez ela se tornou hospedeira de um fragmento da Força Fênix, entrando para o Quinteto Fênix. Durante esse tempo, sua telepatia subiu para níveis cósmicos. Ela ganhou a habilidade de voar pelo espaço, criar e controlar o fogo cósmico e até de ressuscitar após ser destruída. Esse período mostrou a capacidade dela de controlar um poder gigantesco, provando que seu potencial vai muito além das ameaças da Terra. Mulher Hulk! A Mulher Hulk, também conhecida como Jennifer Walters, é uma das heroínas mais poderosas da Marvel.
Depois de receber uma transfusão de sangue do seu primo Banner para salvar sua vida, ela ganhou habilidades sobre-humanas baseadas em radiação gama. Ela se tornou uma potência no nível do Hulk, mas manteve a sua inteligência, a sua personalidade e a sua mente estratégica intactas. Essa combinação faz dela uma lutadora única e muito eficiente quando comparada a outras versões do Hulk. A força dela é imensa, ela é capaz de levantar muito mais de 100 toneladas e consegue bater de frente com os lutadores mais fortes da Marvel, incluindo o Thor, o Hércules e até mesmo o campeão do universo ou um clone do Thanos. Além da força bruta, a resistência e a capacidade de se recuperar da Mulher Hulk são extraordinárias. Ela consegue suportar impactos gigantescos, temperaturas extremas e ataques poderosos de energia, muitas vezes usando essas forças destrutivas ao seu favor. A Jane também mantém a sua velocidade, agilidade e reflexos melhorados, o que permite que ela desvie de ataques, pule distâncias enormes e se mova na batalha com muita precisão. Além disso, a mente dela é muito resistente à telepatia e à manipulação psíquica, tornando quase impossível controlar ela mentalmente. Ela mistura tudo isso com a sua mente afiada de advogada, treinamento de combate e pensamento estratégico, o que permite planejar e executar ações complexas mesmo no meio das lutas mais perigosas. Alguns dos seus feitos mais famosos incluem sobreviver e redirecionar a energia de uma bomba gama, derrotar oponentes cósmicos do mais alto nível e trabalhar como advogada de defesa para entidades como o Tribunal Vivo, mostrando que a sua influência vai muito além da simples força física. Vampira! Vampira, também conhecida como Anna Mary, se fosse pro Brasil aí seria Ana Maria, é uma das integrantes mais perigosas e imprevisíveis dos X-Men. Seu poder mutante permite que ela absorva a força vital, as memórias e as habilidades e os poderes sobre-humanos de qualquer pessoa que ela toque, às vezes para sempre. E isso a torna incrivelmente perigosa, porque ela pode assumir de forma temporária ou definitiva os poderes até mesmo dos seres mais fortes que existem. No auge do seu poder, a vampira absorveu para sempre as habilidades da Miss Marvel, ganhando super força, a capacidade de voar e a quase invulnerabilidade, deixando a heroína original totalmente incapacitada. Além disso, ela consegue guardar vários poderes ao mesmo tempo, combinando tudo de forma estratégica para se adaptar a qualquer batalha. Algumas histórias chegam a mostrar a personagem absorvendo os poderes de vários colegas de equipe ao mesmo tempo, se transformando num tipo de exército de uma mulher só. As habilidades da vampira vão além da força bruta. Ela ganha conhecimento e experiência junto com as mentes que ela toca, o que dá a ela uma grande vantagem tática na hora da luta. Ela pode controlar a energia, usar telepatia e lidar com outras habilidades que absorveu, o que a torna extremamente versátil. Suas fraquezas, como precisar do contato direto com a pele e o risco de sobrecarregar a própria mente, são superadas pela sua capacidade de adaptação e pelo seu potencial, já que não existe um limite conhecido de quantos poderes ela consegue controlar de uma só vez. Miss Marvel. A Miss Marvel, também conhecida como Kamala Khan, é uma super-heroína adolescente de Jersey City, que assumiu esse nome em homenagem à Capitã Marvel. Depois de ser exposta à névoa terrígena, suas habilidades inumanas adormecidas despertaram, dando a ela um conjunto único de poderes que a tornam uma das heroínas mais versáteis da Marvel. Sua habilidade principal é a capacidade de mudar de forma, o que permite que ela estique, aumente, diminua ou remodele o próprio corpo como quiser. A Kamala pode aumentar os próprios punhos para dar golpes poderosos, esticar os braços e as pernas para alcançar alvos distantes e se contorcer ou espremer o próprio corpo para passar por situações complicadas. Ela consegue até mudar de tamanho por um tempo, ficando bem pequena ou gigante sem se machucar. Além disso, ela tem um fator de cura rápido que permite que ela se recupere bem mais depressa do que humanos normais. Seus poderes também deixam que ela remodele suas próprias moléculas, permitindo adaptações muito criativas, como disfarces ou movimentos de combate fora do comum. Mas as habilidades da Kamala não servem só para o ataque, ela as usa para resgatar pessoas, alcançar lugares que os outros não conseguem e enganar inimigos mais fortes. Seu corpo elástico, misturado com a sua imaginação e pensamento tático, permite que ela vire qualquer situação ao seu favor. Hela! Hela é a deusa da morte, governando Hel e Niflheim. É uma das figuras mais assustadoras da mitologia asgardiana. Ela é muito mais do que apenas uma vilã, ela é a própria personificação da morte, com controle absoluto sobre a vida, a morte e as almas dos mortos. Como uma força sobrenatural, ela costuma ser uma ameaça direta ao Thor e a Asgard, buscando sempre expandir o seu poder e dominar tanto os vivos quanto os mortos. A sua biologia mistura características dos deuses asgardianos com a herança dos gigantes,
e isso dá a ela uma força imensa, capaz de levantar mais de 100 toneladas, além de uma resistência sobre-humana, velocidade e reflexos melhorados que permitem que ela derrote até mesmo os guerreiros de elite de Asgard em combate. Muito além da força bruta, ela controla a vida e a morte diretamente. Ela pode matar com um simples toque, capturar e manipular almas e erguer exércitos de mortos-vivos, incluindo criaturas poderosas como o grande lobo Fenris. As habilidades mágicas da Hela também incluem projetar energia, usar sua forma astral, criar ilusões e se teletransportar. Ela consegue criar armas mortais, como as necroespadas, e moldar o ambiente ao seu redor para furar armaduras e atacar com muita precisão. Essas habilidades fazem dela uma ameaça gigantesca, tanto em lutas corpo a corpo quanto as batalhas místicas. Seus grandes feitos mostram bem o seu poder de dominação. Ela já derrotou o Thor em combate, superou as Valquírias, comandou exércitos e governou legiões de mortos. Ela pode tirar e também devolver a vida, provando que tem controle sobre a própria existência. Essa mistura de força divina, domínio da magia e controle absoluto sobre a vida e a morte coloca a Hela entre as personagens femininas mais poderosas da Marvel. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever, de deixar o like, porque ajuda muito a gente, e até a próxima!